Oportunidade de explorar, a oportunidade de valorizar esses ensinamentos do cristianismo. Então, que todos nós possamos agradecer profundamente ao nosso generoso Pai Celestial, que nos permite estarmos aqui reunidos com o objetivo de aprofundar esse nosso entendimento, essa nossa compreensão sobre a mensagem do plano superior. E nesse primeiro momento, para iniciarmos então o estudo da noite, eu quero destacar uma mensagem do apóstolo Marcos, mais precisamente no capítulo 4, versículo 32, onde ele destaca as palavras de Cristo, quando ele nos disse: mas, tendo sido semeado, cresce. E essas palavras de Jesus, elas utilizam a imagem da semente e a imagem do crescimento para ilustrar exatamente o que será tema do nosso estudo de hoje, para ilustrar os princípios verdadeiros do reino de Deus. E embora às vezes seja necessário o nosso esforço, o esforço de cada um de nós para plantarmos, para cuidarmos dessa semente, para que ela possa se desenvolver, mas sabemos que o crescimento, que o desenvolvimento dessa semente, ele é um processo individual. Ele é um processo que cabe e depende de nós mesmos. Então, meus amigos, a mensagem que trazemos na manhã de hoje, que é intitulada A Parábola do Semeador, e que nós adotamos como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, onde Kardec traz uma bela lição e nos apresenta então a parábola do semeador. E Caibar Schutel, um autor espírita, ele trata essa parábola, a parábola do semeador, como sendo a parábola das parábolas, porque ele entende que essa parábola, ela resume todas as características que precisam ser encontradas em nós, porque ela Jesus conseguiu, por intermédio dessa parábola, apresentar-nos todas as características para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E é verdade, quando nós nos aprofundamos no entendimento dessa passagem evangélica, nós começamos a perceber que ela nos ensina sobre os diferentes tipos de receptividade que as pessoas, elas têm em relação aos ensinamentos evangélicos, aos ensinamentos do reino de Deus. A parábola do semeador, originalmente, se nós buscarmos as leituras bíblicas, ela é encontrada lá nos evangelhos de Mateus, nos evangelhos de Marcos e no evangelho de Lucas. Os três evangelistas, eles relataram a respeito da passagem do semeador. E ao lermos cada uma delas e fazermos uma interpretação, a grande lição que nós podemos aprender é que essa parábola, ela é sobre como nós, homens, iremos receber a semente que Jesus referia é a palavra de Deus.
é o verbo renovador. Então, como que nós, homens, estamos preparados para receber a palavra de Deus? E cada um de nós é um ouvinte diferente, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, e nós recebemos pelo ouvido ou pelo coração? E o coração que Jesus se refere é o solo, é o terreno. Então vejam, como que nós recebemos a semente e a preparamos no nosso solo? Estamos preparados? Ainda ouvimos a palavra pelos ouvidos ou pelo coração? É muito comum, nós todos, que gostamos de ouvir as palavras confortadoras, né? Que nos consolam, que nos abençoam. E de acordo com a parábola, a palavra de Deus foi metaforicamente ilustrada por Jesus como sendo a semente. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que a palavra de Deus, ela é uma orientação. Ela é uma orientação que oferece a nós, homens aqui encarnados, os princípios morais, os princípios éticos que são necessários para o nosso desenvolvimento espiritual. Aprofundando um pouquinho o meu estudo para encontrar referências bibliográficas na bibliografia espírita, eu encontrei lá no livro Nosso Lar. Nosso Lar, que agora está em evidência, né? Está em voga pela continuação das filmagens aí no cinema, o Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros. Lá no livro Nosso Lar, quem deu aí, vamos rememorar, quando a mãe de Lísias, a senhora Laura, ela estava conversando com André Luiz, e ela falava assim para o André Luiz: André, a palavra de Deus, na verdade, ela representa uma fonte de luz. A palavra de Deus, na verdade, ela é uma fonte de luz envolta por verdades que ainda nós não temos capacidade de compreender. Porque a palavra de Deus, André, ela vai nos guiar, ela vai guiar todos nós na nossa jornada de aprimoramento íntimo e na busca pela verdadeira felicidade. Então a senhora Laura esclarece para nós e para o André Luiz, nesse diálogo fraterno, o que vem a ser a palavra de Deus. E o Espiritismo, por meio da codificação das obras kardecianas, ele nos foi apresentado como um meio eficaz de compreender, de praticar os ensinos da palavra de Deus. A doutrina espírita, ela é um chamado para que possamos disseminar esses ensinamentos de uma maneira mais pura, de uma maneira mais transformadora, que vai nos levar necessariamente a nos mudarmos, a nos transformarmos. Logo, com esses entendimentos iniciais, a gente consegue começar a entender que a semente, ela é encarada como um convite. Ela nos leva a uma reflexão, porque ela é um convite ao autoconhecimento. Ela é um convite à nossa transformação moral.
De que adianta recebermos a palavra de Deus, a palavra transformadora, se nós não aplicamos inicialmente em nós mesmos? Parem para pensar na seguinte reflexão: quantos de nós, quando estamos lá nos nossos momentos de aflição, no nosso isolamento íntimo, no santuário das nossas almas, que estamos nesse momento buscando as respostas sobre as nossas provas, sobre as nossas dificuldades? Invariavelmente, nesses momentos, nós recorremos à palavra de Deus. Nós recorremos ao verbo renovador, que foi nos apresentado por Jesus, não é verdade? Mas por que nós recorremos a esse ensejo divino? Por que nós recorremos à palavra do nosso Pai Celestial? Muitos de nós, quando estamos nesses momentos de reflexão profunda, nós procuramos orientações, nós procuramos as respostas em Jesus para enfrentar os nossos desafios, para enfrentar as nossas dificuldades. E nós recorremos a esses ensinos porque eles nos oferecem esperança, porque eles nos oferecem uma orientação e uma perspectiva renovadora, que vai nos ajudar a enfrentar, a superar os nossos obstáculos da nossa vida. Por exemplo, quando nós questionamos o porquê de tanto sofrimento, o porquê das dores, das paixões não entendidas, mal interpretadas, porquê das angústias, dos prantos, dos choros, dos corações dilacerados. Se nós começarmos a olhar com uma outra perspectiva, não com o nosso olhar de homens ainda falíveis, que não temos todo o entendimento, intelecto, moral para compreender, mas com uma perspectiva mais lógica, nós iremos começar a compreender de uma forma mais significativa que Jesus, nosso modelo e guia, ele apresenta, ou ele nos apresentou a semente como uma metáfora para a palavra do nosso Pai Celestial. E é essa palavra que estimula uma fé que está fundamentada na lógica e na razão. E é essa fé que vai nos promover um entendimento mais profundo da nossa vida e do cosmos. A palavra de Deus, portanto, ela é vista e ela pode ser compreendida como um alimento espiritual que vai nutrir a nossa alma, que vai fortalecer o nosso ser para a nossa caminhada evolutiva, porque é a palavra que vai alimentar a nossa alma, nos incentivando a nossa vivência, o nosso dia a dia, vivenciar os valores morais superiores que nos foram apresentados pelo Mestre Nazareno, que vai nos alimentar a razão, a sensibilidade, para que nós consigamos então realizar atos de amor, atos de caridade, de perdão, praticar o que Jesus nos ensinou.
Rodolfo Caligares, também outro autor da literatura espírita, lá no livrinho que chama-se As Leis Morais, ele nos esclarece que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. É necessário, meus amigos, que nos esforcemos e nos preparemos para receber a semente, para receber essa semente santificante, e que ela sempre virá até nós, mesmo que não estejamos preparados, mas ela virá. Entre as mais variadas circunstâncias ela virá. E quando Jesus proferiu as seguintes palavras: vós sois homens de pouca fé, Jesus sabia o que se passava no íntimo dos homens. Jesus sabia das nossas dúvidas e das nossas fraquezas. Mas Ele nos ensinou na necessidade de mantermos a confiança no Pai, porque a semente virá. E essa frase, vós sois homens de pouca fé, novamente é um chamado à reflexão. É um chamado para refletirmos sobre a nossa confiança, sobre a nossa dependência do nosso Pai Celestial, diante das dificuldades, diante das adversidades e dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Este ensinamento, ele pode ser encontrado, por exemplo, em situações onde os discípulos de Jesus tinham dúvida, onde os discípulos questionavam o mestre, quando os discípulos tinham medo, dificuldade, e que muitas vezes eles revelavam uma falta de compreensão, uma dificuldade de compreender essa confiança inabalável de Jesus nos poderes divinos. E sabe como chama isso? Fé. Porque a fé, ela não remove montanhas. E a nossa fé é de que tamanho? Não era o tamanho de um grão de mostarda? Então, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostardas, nós iremos modificar a nossa forma de ver, de enxergar, de confiar, de acreditar e de fazer. Essa é a lição que Cristo nos dá. Porque Jesus, Ele comparou a palavra de Deus ao nosso alimento espiritual, que é essencial para o crescimento da alma, assim como o pão é para o corpo. E aí nós podemos ter como exemplo o episódio das tentações do deserto, quando Jesus respondeu aos seus discípulos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 4. Vejam que aqui nesse exemplo fica mais fácil de nós compreendermos esse ensinamento, porque essa comparação ela vai destacar, assim como o corpo precisa do alimento para se fortalecer, a nossa alma ela precisa da palavra santificante, ela precisa da palavra de Deus, do verbo renovador. Por quê? Porque por intermédio dela nós vamos encontrar forças. Por intermédio da palavra
de Deus, nós iremos encontrar o rumo, a direção para seguirmos na nossa vida. E aí, voltando então no contexto da parábola do semeador, se a palavra de Deus, como Jesus está colocando, é a semente, onde é que essa semente precisa ser plantada? No solo, no terreno que deve ser preparado, arado. E o terreno é o nosso coração, o coração dos homens que carrega os verdadeiros sentimentos. E conforme Jesus, o nosso terreno, muitas vezes, ele está repleto de pedregulhos. Ou seja, os pedregulhos simbolizam os indivíduos que recebem a palavra, que recebem a semente, mas não têm profundidade na sua fé. Desistem quando enfrentam desafios, desistem de acreditar em Deus, questionam o amor de Deus sobre os homens. Ora, vejam, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um ser de perfeição absoluta, a fonte de toda a vida e a autoridade moral suprema do universo, e o indivíduo questiona Deus? Se o meu terreno, que é o meu coração, não está preparado para receber a semente, a culpa é de Deus? Logo de Deus, que é a fonte de toda a moralidade, de amor e de justiça, que nos guia em direção à perfeição e que incansavelmente, infinitamente nos perdoa, nos abençoa, nos consola, nos conforta. Mesmo assim, o indivíduo acredita que a culpa é do Criador? Bom, no mínimo, alguma coisa está equivocada nessa interpretação. Meus amigos, se o terreno do seu coração vive ocupado por ervas daninhas, então a semente da sabedoria, a semente do amor, a semente da fé, elas terão dificuldades. Essas sementes terão dificuldades em encontrar um espaço, um espacinho para germinar, para crescer. Por que guardar ressentimentos? Por que guardar mágoas? Isso vai nos levar a quê? Por que deixar para depois, se eu posso fazer agora? Então, meus amigos, são essas ervas daninhas que nós muitas vezes insistimos em cultivar nos nossos corações, e que muitos de nós não conseguem se livrar delas. E são essas ervas que dificultam o germinar da semente no nosso coração. Então, meus amigos, se o terreno do meu coração ele é pedregoso, ele é superficial, ele não foi arado, como que as sementes da palavra de Deus, elas podem brotar, germinar, crescer, florescer? Às vezes elas até brotam, mas logo elas murcham,
Elas morrem por falta de profundidade, por falta de raízes que não se consolidaram, que não se fortaleceram. E isso se assemelha a uma fé superficial, sem compromisso verdadeiro com as obras. Então, se o terreno do seu coração não foi devidamente arado e não está livre de obstáculos, as sementes que foram lançadas, elas podem encontrar dificuldade em penetrar no solo, no terreno, se desenvolver. Sabe aqueles corações fechados pelas decepções, fechados pelo ceticismo ou pela relutância em mudar, em aceitar a transformação? É nesses corações que a palavra de Deus, ela encontra barreiras para ser verdadeiramente aceita e transformar a vida das pessoas. Meus amigos, do mesmo modo que há solos inóspitos que impedem o crescimento da semente, há solos férteis que permitem que essa semente germine, cresça, multiplique. Então, se você já recebeu o princípio celeste, se você já recebeu o verbo renovador, cultive-o. Cultive-o. E essa é a parte que todos nós somos chamados à ação, a fazer, a nos prontificarmos ao trabalho do bem. Não basta apenas receber as sementes. É fundamental que nós saibamos cultivá-las, nutri-las, desenvolvê-las, até que elas possam gerar frutos, assim como o solo fértil, lá na parábola do semeador. Repararam por que a parábola é um convite? É um convite. É um convite para sermos mais ativos, para sermos mais ativos na nossa jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira transformação e a elevação nossa espiritual, elas requerem esforço, um esforço consciente e contínuo. Esforço consciente e contínuo. Sabe por quê? Porque o verbo humano, o nosso verbo aqui, material, ele pode falhar, porque somos falíveis. Mas a palavra do Senhor é imperecível. E ao enfatizar, quando Jesus enfatizou, eu e o Pai somos um só, o evangelista João, ele quis nos apresentar que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas Jesus é a manifestação de Deus entre nós, os homens, compartilhando a mesma natureza divina do nosso Pai Celestial. A mesma natureza. Então, meus amigos, o que nos resta é aceitar. É aceitar e cumprir a palavra do Senhor, mantendo-nos perseverantes e com fé. Porque nós devemos compreender e viver de acordo com os ensinamentos espirituais, morais e éticos apresentados por Jesus, que é a palavra de Deus. Vamos fazer uma analogia agora para facilitar, partindo já para as palavras finais.
Vamos fazer uma analogia entre a parábola do semeador e as leis morais. Vejam, nós entendemos que a parábola do semeador, ela enfatiza a importância de um solo fértil para receber a semente. Ok. O principal entendimento e lição que nós podemos tirar disso é que nós devemos preparar e cultivar o nosso coração para receber essa semente e estarmos dispostos a trabalhar, a perpetuar a palavra. Com relação às leis morais, vamos pegar duas leis morais, duas leis universais. Vamos pegar a lei de causa e efeito e vamos pegar a lei da reencarnação. Olha que interessante. Ambas são mecanismos de aprendizado e de progresso espiritual. A lei de causa e efeito, ela postula que todas as nossas ações têm uma consequência. Já a lei de reencarnação, ela é vista como uma oportunidade de aprendizado contínuo. Todas as vezes que reencarnamos, nós temos um novo cenário. Nós temos um cenário diferente para podermos aprender e reparar as nossas falhas. Agora, olha que interessante. Quando nós pegamos esses conceitos, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação e a parábola do semeador, elas todas têm uma ênfase. A ênfase sobre a importância da nossa preparação, da preparação do nosso íntimo e da nossa disposição para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Então, do mesmo modo que a parábola do semeador, ela destaca a necessidade de um solo fértil para colher a palavra divina, a palavra do Senhor, a doutrina espírita, ela nos ensina que o progresso espiritual, ele requer um esforço individual, consciente, para que nós possamos entender, para que nós possamos aplicar as leis morais, que são universais em toda a nossa vida. Ambos os conceitos, todos os conceitos, eles sugerem que a transformação pessoal e o progresso espiritual, eles são contínuos. São processos dependentes da nossa capacidade de receber a semente, de nutrir, preparar o terreno. E Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele nos apresenta a reencarnação como um aprendizado, um mecanismo de aprendizado moral. Então, se a reencarnação é um mecanismo de aprendizado moral, logo a gente consegue entender a ideia de que temos múltiplas oportunidades para prepararmos o nosso terreno, para prepararmos o solo da nossa alma para a semeadura do bem. Todos sabemos que a vida é uma oportunidade, é uma chance de corrigir as nossas falhas pretéritas e uma oportunidade de cultivarmos as virtudes, semelhante à oportunidade de cultivar o solo, para que ele fique cada vez mais fértil, preparado para a semeadura divina. Perceberam isso? Portanto, meus amigos, tanto na parábola do semeador, quanto nos ensinos espíritas, tem um sentido comum, que na verdade é uma busca por um significado.
É uma busca pelo verdadeiro sentido da vida e progresso espiritual. Ambos os ensinamentos são um convite à reflexão interna, ao trabalho contínuo do nosso melhoramento pessoal. São um convite à vinha. São esses ensinamentos que nos encorajam a seguir o caminho das boas ações, promovendo então a nossa reforma íntima e o nosso crescimento espiritual. E para encerrarmos, que o nosso tempo ele já desenvolveu, passou muito rápido. Cada um dos nossos corações, que são os nossos terrenos, cada um deles tem a sua própria disposição, tem a sua própria resistência. E cada um desses corações, eles representam um tipo de solo. Um tipo de solo onde a semente divina, ela será plantada. Ela virá. Mas que depende desse coração, para que essa semente possa desenvolver e germinar. A parábola do semeador nos convoca então a uma introspecção sobre a condição do nosso próprio ser, nos incentivando a superar os nossos obstáculos internos, nos incentivando a superar as nossas imperfeições para nos tornarmos terrenos férteis. Meus amigos, devemos focar em adquirir valores duradouros que vão enriquecer o nosso espírito, aprendendo a separar o essencial do inútil, o positivo do negativo e o nobre do comum. É crucial moldar o nosso comportamento de acordo com os nossos valores elevados. Afinal, aquilo que mais prezamos define onde o nosso coração verdadeiramente se encontra. Praticando o bem, desenvolvendo virtudes e combatendo as imperfeições, estaremos edificando o reino de Deus dentro de nós mesmos. Cada dia aqui reencarnados é único. Cada dia é único. Saibamos aproveitá-lo. Cada dia reflete uma oportunidade de crescimento espiritual, cujo aproveitamento depende da nossa vontade e do nosso esforço em superar os obstáculos do caminho. Então, que o amor de Cristo ele possa atuar como um catalisador para despertar a centelha divina presente em cada um de nós, apoiando-nos no nosso processo de transformação pessoal. Que Ele nos oriente em nossa trajetória de aprimoramento moral, servindo como um guia luminoso em busca da elevação espiritual. E para encerrar, eu trago as palavras de Leon Denis, quando ele diz que não devemos nos inquietar com o dia da manhã, pois o dia de hoje é o que merece destaque e atenção, por ser o momento de vivenciar, de praticar a lição que nos é reservada. O amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos atos. Fiquem na segura companhia de Cristo. Essas eram as palavras que eu queria compartilhar na manhã de hoje com vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus.